Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 3. O Altíssimo. Assim que saímos do grande salão, aceleramos o passo, passando de uma caminhada digna para um trote apressado. Se Sayene e Elana vencessem a discussão, poderíamos sair sem impedimentos, embora eu não conseguisse entender por que elas estavam dispostas a lutar pela vida de dois bárbaros. Por outro lado, se Eileen prevalecesse, guerreiros sairiam por todas as aberturas a qualquer momento. A poucos passos da porta, parei bruscamente. Harold quase me atropelou, mas depois praguejou ao ver por que eu havia parado. De um corredor lateral, deslizaram 3 figuras, do tamanho de um homem, encapuzadas e vestidas com um cinza azulado cintilante. Cada uma carregava um cajado, mais longo do que a própria altura, um cajado de poder. Os Altíssimos estavam no palácio. Nós, Altair, temos pouco a ver com deuses, vivos ou não, mas um homem deve ter algum respeito por seres que possuem carroças que voam pelo ar e poderes tão grandes quanto, ou talvez maiores que, as Irmãs da Sabedoria. Eu lhes darei um certo respeito, mas agora, além de tudo o que aconteceu antes, eu desejava mais do que qualquer outra coisa saber por que eles tinham vindo. O Altíssimo não visita a casa dos homens casualmente. Sua aparição sempre prenuncia grandes eventos, tempos de abalar a terra e mover o céu. O fato de terem concedido seu favor a Lanta enquanto os Moraça estavam sentados dentro dos muros do palácio não significava nada de bom para os Altair. No mesmo instante em que nos demos conta deles, eles nos deram conta. Para minha surpresa, eles se afastaram bruscamente, como se estivessem assustados ou assustados. Os trinados de pássaros que eles chamam de fala surgiram como se viessem de um ninho agitado de Timir, e antes que qualquer um de nós pudesse se mover, um deles ergueu seu cajado em nossa direção, e não conseguimos mais nos mover. Lutei, mas meu corpo estava petrificado, apesar de todo o controle que eu tinha sobre ele. Eu não conseguia nem virar a cabeça para olhar para Harold, mas sua respiração ofegante me dizia que ele ainda estava lá, tão congelado quanto eu. O Altíssimo parecia nos ignorar. Na verdade, havia pouca razão para não o fazerem. Eles se encararam em círculo e, embora a fala vibrante tivesse desaparecido, tive a sensação de que ainda conversavam. Finalmente, pararam e se viraram para nós, parecendo nos observar por um momento. Então, sem prestar mais atenção do que se fossemos apenas mais 2 peças de estátua, deslizaram suavemente pelo corredor. À medida que se afastavam, senti a rigidez dos meus membros se dissipar, como água escorrendo de uma jarra. Respirei fundo, trêmulo, e a sensação de poder tremer era maior do que eu poderia imaginar. O que eles podem estar fazendo aqui? Perguntou Harold. Não sei, respondi, mas acho que as chances de sairmos vivos da cidade estão diminuindo. Ele riu. Então não fiquemos para fazer apostas. Os guardas lá fora nos observavam com curiosidade, mas não haviam recebido ordens, e por isso, nos deixaram passar. Houve um rebuliço entre os lanceiros à medida que nos aproximávamos. Eles, pelo menos, pareciam pressentir algo, pressentir o perigo. Espadas foram desembainhadas e lanças soltas com indiferença. Orne trouxe meu cavalo e se abaixou para me entregar as rédeas. Há algum problema? Vamos lutar. Agora não. Pelo menos, espero que não agora. Subi na sela. Vamos cavalgar. Apressamos mais agora, nos movemos mais rápido do que na ida. Mesmo sem palavras, a urgência havia passado para as lanças, e elas cavalgavam com determinação. Havia um ar ao nosso redor agora tal que, onde os homens antes nos prestavam pouca atenção, e tínhamos que abrir caminho por ruas lotadas, agora a multidão se abria diante de nós, e os homens nos observavam cautelosamente, como se temessem uma violência repentina. Eles não precisavam ter medo. Os portões eram nosso único objetivo, os portões e a planície além. Não haveria violência se ninguém tentasse nos impedir. Mas minha mente não estava na viagem até o portão. Eu apenas cavalguei com os outros. O que não parava de me passar pela cabeça era o porquê. Havia um padrão nos eventos daquele dia, um padrão tão importante quanto a vida para nós, mas eu não conseguia encontrá-lo. Os Moraça aparentemente estavam destruindo a água, mas viviam perto dos poços d'água tanto quanto qualquer outra pessoa. Eram catadores de lixo, catadores de restos de homens melhores, mas as rainhas, com todo o seu orgulho e arrogância, os festejavam e os colocavam em um lugar de honra. Mesmo que sua presença fosse estranha, ainda mais estranha era a tentativa de escondê-la de nós. O que sobre a visita deles deveria ser mantido em segredo dos Altair?
E por que eles achavam que tínhamos vindo por algum motivo oculto? Porque viemos neste momento, ela perguntara. Neste momento. O que havia de especial neste momento acima de qualquer outro? E o Altíssimo? O Altíssimo, de fato. Passamos pelo portão interno e me virei para olhar para trás. A estrada levava direto ao palácio. 12 estradas partiam do palácio como os raios de uma roda, uma para cada um dos 12 portões, ininterruptas, exceto pelas praças do mercado. A muralha que eu enfrentava, a muralha interna, erguia-se impenetrável, encimada por balistas, onagros e catapultas que haviam lançado pedras e braseiros sobre os poucos exércitos que tentaram sitiar Lanta. Virei meu cavalo lentamente, e alguns dos mascates reunidos em volta do portão interno fizeram um sinal para afastar o mal. Harold e as lanças esperavam impacientemente do lado de fora do portão externo, mas eu não me apressei. A muralha externa fora construída por homens que sabiam que os ventos da guerra sopram em muitas direções. Não havia cobertura voltada para a muralha interna. Cada nível era aberto, e um inimigo que o conquistasse também se veria vulnerável a flechas e conflitos vindos da muralha interna. Os homens que a construíram planejaram bem. Os homens que agora aguardavam, não tanto. Muros de madeira bloqueavam muitos dos espaços abertos, e em algumas áreas até pequenas cabanas haviam sido construídas. Os homens naqueles muros não mais faziam vigília na chuva e no vento, e se o projeto original dos planejadores tivesse sido arruinado, não importava. Lanta, a invencível, jamais cairia, nem mesmo uma parte de sua muralha externa. O oficial que estivera no portão havia sumido, e os guardas também haviam sido trocados. Aqueles que guardavam o portão agora me encaravam, mas não disseram nada, enquanto eu diminuía a velocidade quase até parar para olhar atentamente para um dos famosos portões de ferro. Aqueles portões haviam resistido a todos os arietes lançados contra eles. Pareciam tão sólidos quanto as muralhas. Quando finalmente me juntei aos outros do lado de fora do portão, Harold balançou a cabeça. Eu estava começando a me perguntar se vocês estavam esperando ordens para nos deter. Talvez vocês tivessem algum desejo de lutar para escapar. Eu só estava pensando em como justificar uma ostentação, eu disse. Ele começou a me seguir, mas parou. O Altíssimo confundiu sua mente, vulgar? Ou Sayene lançou um feitiço enquanto vigiávamos sua acólita? Nenhum dos dois, Harold. O que eu tinha de bom antes de entrar em Lanta ainda está comigo. O que você não vê é que estamos trilhando um caminho agora. Pode não ser nossa escolha, e só os deuses sabem aonde ele leva, mas acho que não temos escolha a não ser segui-lo. Ele apertou ainda mais o manto, embora o vento parecesse estar diminuindo um pouco. Se precisamos seguir por este caminho, como você diz, talvez possamos preparar algumas surpresas ao longo do caminho para aqueles que nos colocaram nele. Faremos isso. Eu consultarei Mayra, e você falará com Dveri. Em 3 dias, nos encontraremos novamente para descobrir o que pudermos. Feito, ele disse, e cuspimos para selar o acordo. Cavalgamos então em silêncio, e quando ele se afastou com suas lanças para o sul, não houve nenhuma palavra dita. O que precisava ser dito, já havia sido dito. Era o suficiente.